A gente está um pouco atônito aqui, porque a gente está explicando um monte de coisas da pauta, o que realmente significa grupo terrorista, etc. E de repente apareceu uma desembargadora na CNN lamentando que o preço da cocaína vai aumentar porque agora ficou mais difícil. Não sei se você chegou a ver. Não vi. Então, permita-me repetir aqui. Olha o que a desembargadora falou e assim a gente começa o nosso bate-papo, deputado. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Olha. Aí depois a jornalista elogia de modo alucinado. Né? Obrigado pela seu desempenho, sua análise técnica. Enfim, deputado, boa tarde. Muito boa tarde, obrigado, Alan, aqui para me convidar mais uma vez aqui no Timeline. Eu acho que está escancarado, né, Alan? Está escancarado e a gente vê isso todo dia lá no plenário, e a cara dos deputados, a cara dos políticos que defendem esses grupos organizados, alguns têm até vergonha, porque não conseguem, outros têm até uma certa, eu diria que faz aquela cara de, é uma coerência total para eles, porque finalmente está exposto que eles defendem grupos criminosos e não tem nenhum problema com isso. Então, eu acho que isso está se tornando evidente. É um problema do Brasil, é um problema mundial também. Você veja que a esquerda internacional se transformou da porta de entrada de todas as organizações criminosas que vêm para destruir uma sociedade. Então, se não é o narcotráfico, é o terrorismo. Se não é o terrorismo, é a ditadura. Se não é ditadores que vêm também puxar o que eles querem do país para eles, é a corrupção que eles financiam. Então, a esquerda virou isso, né? A esquerda internacional virou isso. Então, eu acho que a gente precisa se blindar cada vez mais, a população agora está mais alerta, tudo aquilo que era teoria de conspiração agora é, de fato, plano de ação, e a gente precisa se blindar, é guerra. Estamos vendo isso, e até dentro das instituições você vê os defensores do narcotráfico, defensores do terrorismo internacional, quase que abertamente. Então, acho que está na hora de tirar as luvas, viu, Alan? Deputado, nós mencionamos aqui no início do programa várias matérias jornalísticas da dita grande imprensa, né? O UOL, Metrópolis, Estadão, Folha de São Paulo, matérias que mostram políticos envolvidos ou investigados por ligações ou supostas ligações com o Comando Vermelho ou o PCC. Desembargadores, idem. Então nós temos políticos, desembargadores, nós temos influenciadores, como é o caso da Deolane Bezerra. O que não está envolvido com o PCC hoje no Brasil é a grande pergunta. E aí eu gostaria de entender um pouco, o senhor está à frente da CREDEM, lá na Câmara dos Deputados, o que a direita consegue enxergar nesse exato momento. A gente está celebrando, a gente está muito feliz de ver os Estados Unidos tratando Comando Vermelho e PCC com essa designação de grupos terroristas, mas o Hamas, por exemplo, é designado como grupo terrorista e atua livremente no Brasil. O que a gente pode esperar vindo dos deputados, vindo da CREDEM, vindo do trabalho da direita na política em relação a essa mudança feita pelos Estados Unidos da América, deputado? Olha, primeiro, acho que moções de aplauso, né? Acho que isso a gente precisa validar que isso é um bom movimento e que uma parte da sociedade e uma parte dos deputados aplaude esse tipo de ação. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ter projetos que são encaminhados para o plenário, para a Câmara, para serem discutidos, que estão em linha no cerceamento dessas organizações criminosas. Eu vou citar aqui alguns, né? Alguns até, infelizmente, eu tive que ser o autor de maioria deles, né? Porque os outros deputados ainda não fizeram essa leitura tão na linha de frente como a gente está lá. Mas alguns projetos, por exemplo, de você impedir que pessoas não documentadas entrem no Brasil,
de você impedir que aqueles que estão envolvidos com o narcotráfico, com o terrorismo internacional, também não adentrem o Brasil, assim como suas esposas, seus filhos, e você, de fato, tenha capacitação das Forças Armadas e capacitação das Forças de Defesa internas para poderem agir, que existe não só entraves legislativos, né, regulatórios, que impedem a ação deles, mas também eles não têm orçamento para se armarem. Então essas duas coisas, acho que todo esse rol de coisas são fundamentais, né? A gente tem que, de fato, rearmar o Brasil e preparar ele para esse conflito aí, que é um conflito civil, é um conflito interno, é um conflito de bloqueio, mas nem nesse nível a gente está travando, você imagina. Então imagine ter qualquer outro tipo de conflito maior, se nem os conflitos civis menores, internos, a gente consegue debelar. Então é isso, essas são as ações que eu acho que a gente vai visar agora no curto prazo. Antes de passar a palavra para o Eduardo, para ele poder fazer uma pergunta para o senhor, eu quero mostrar a fala do Lula. O primeiro pronunciamento do Lula não foi em vídeo nem em áudio, o Lula está recalculando o que ele vai dizer. Isso aqui é o G1, tá, gente? Eu estou aqui agora, nesse exato momento, são 1h21 no horário de Brasília, 12h21 aqui em Orlando, na Flórida. Estou acessando o site g1.globo.com e no texto o Lula diz exatamente isso aqui, abre aspas. Eu vou ler bem pausadamente para o pessoal poder entender a gravidade da coisa, deputado. Estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Os nossos criminosos. A gente saiu da nossa seleção, da nossa mata, dos nossos escritores, dos nossos políticos para os nossos criminosos. Eu vou passar a palavra. O Eduardo queria fazer uma pergunta para o senhor, deputado. Bom, primeiramente, boa tarde, deputado Luiz Felipe. Uma honra. Boa tarde, Eduardo. Eu gostaria de perguntar para o deputado qual seria, vamos dizer, agora um conjunto que possibilite, né, um conjunto de ação no legislativo, facilitaria essa ação em conjunto com o que foi possibilitado pelo senador Flávio Bolsonaro, deputado. Bem, acho que num primeiro momento, isso nós já estamos fazendo, nosso gabinete até se antecipou em 2 semanas em mimicar os projetos que estão sendo adotados não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, que projetos são esses? Projetos de não só blindagem, bom, no que concerne a nossa comissão, né? Temos vários projetos em termos de outras comissões, mas no que tange a Comissão de Relações Exteriores, são projetos de ir e vir, que afetam o ir e vir desses grupos criminosos, né? Já tivemos vários projetos aprovados já até agora, com relação até mesmo agora o mais recente também foi do Geyer, que era para impedir que uma série de ativos, como automóveis e caminhões, vinculados a grupos criminosos e grupos terroristas, não possam entrar no Brasil. Então, você meio que está fazendo um cerceamento não só da pessoa, mas também dos seus ativos e de tudo da máquina que eles operam. E agora temos que ir além, temos que também colocar projetos como não poder permitir que pessoas vinculadas a uma lista bem ampla de grupos narcotraficantes, assim como grupos terroristas, não podem entrar no Brasil, assim como suas esposas e seus filhos, né? Deixar isso muito claro. E fazer outros cerceamentos nesse sentido, né? De você remover visto de permanência de pessoas vinculadas ao narcotráfico e também ao terrorismo internacional, também não podem ficar no Brasil, uma vez que eles adentraram. A nossa lei de imigração atual é a mais progressista do mundo, é a mais aberta, mais escancarada, e é por isso que virou um paraíso dos criminosos do mundo, né? Eles vêm para cá. Então a gente precisa começar a podar essas portas, fechar essas portas de entrada que estão muito lenientes e são destrutivas para a nossa sociedade. Então eu acho que as medidas de urgência mesmo que a gente pode adotar agora, nesse momento,
são essas. Eventualmente haverá outras comissões que tratará de outros temas, como, por exemplo, a questão de bloqueio de bens, e criminalização, não poder abrir conta bancária, tem uma série de licenciamentos para realmente jogar eles na marginalidade, que é onde eles pertencem. E como o Alan apontou aqui no início, esses grupos criminosos, porque eles não têm sido combatidos nos últimos 20 anos da maneira bem contundente, né, o próprio governo de esquerda que dominou esses últimos 20 anos, nunca gerou projetos de lei e emendas constitucionais que de fato combatessem o crime. Olha, a gente já fez esse levantamento, tá? Não estou falando da boca para fora aqui. A gente fez um levantamento no nosso gabinete e apontou que o atual governo não fez nenhuma medida nos últimos 20, 30 anos em que eles estavam aí com poder legislativo e poderiam ter proposto coisa para combater o crime organizado. Nada, não fizeram nada. Muito pelo contrário, você vê nas comissões são abertamente favoráveis aos criminosos, dando toda sorte de subterfúgio e de racionalidade que não existe, para defender as suas posições favoráveis a não mexer em nada, não acirrar esse combate. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar. A gente vai realmente adotar uma medida muito mais contundente contra esses grupos, mas olha, já deixo aqui de antemão, e talvez a timeline aqui possa ajudar. Peçam, por favor, para o presidente de Câmara, para a Câmara, fazerem com que os projetos que já estão protocolados lá sejam encaminhados para as comissões, porque nem isso eles querem discutir. Eu tenho alguns projetos até da lei da Sharia, contra a lei da Sharia, e outros projetos que criminalizam práticas análogas ao que está na lei da Sharia, e eles não estão fazendo tramitar isso. Então, esses projetos que vêm também para cercear fluxo de narcotraficante terrorista são importantes, a gente vai protocolar eventualmente ainda, talvez até, certamente a semana que vem, e gostaria de ver tramitar, mas a Câmara parece que não quer fazer a discussão disso nem nas comissões, não quer mais trazer luz sobre esse assunto, mas acho que o momento é agora. Deputado, o advogado Martin De Luca, que está com as ações, ele está ali advogando pelo Trump Media Group e pelo Rumble, ele mencionou que não tem essa de soberania porque eles estão invertendo os papéis. Na verdade, o texto dele é muito bom, até para colocar aqui na tela. Pode colocar na tela, produção, por favor. Ele diz o seguinte: o argumento de que a designação do PCC, do Comando Vermelho, como organizações terroristas pelos Estados Unidos ameaça a soberania brasileira, inverte completamente o problema. A ameaça à soberania brasileira não vem dos Estados Unidos reconhecer a realidade. A ameaça à soberania brasileira vem de facções criminosas que controlam territórios, impõem regras paralelas, aterrorizam populações civis, corrompem agentes públicos, lavam bilhões, traficam drogas e armas através de fronteiras e projetam sua atuação para além do Brasil. Soberania é a capacidade efetiva do Estado de controlar o seu território, proteger a sua população e impedir que organizações criminosas substituam o poder público. O texto dele é excelente, eu não vou ler todo o texto aqui, mas essa inversão, ela é já prevista por nós, porque a gente sabe muito bem como os revolucionários acabam atuando. Eles gostam de inverter o sujeito e o objeto. O Olavo sempre falava disso. Com o revolucionário, ele inverte o sujeito e o objeto analisado. E, a partir disso, eu gostaria de perguntar para o senhor. A Faria Lima, né, o mercado financeiro brasileiro, há inúmeras investigações nesse exato momento mostrando que o PCC ele deixou de ser um órgão, uma organização criminosa que está vendendo cocaína para a Europa, o que já seria motivo suficiente para que eles pudessem ser punidos. Só que agora o PCC controla postos de gasolina, eles controlam criptomoedas, fintechs, grupos que eles utilizam como laranjas para lavagem de dinheiro, eles pegam todo o dinheiro da cocaína e utilizam o mercado financeiro para isso. O mercado financeiro deveria estar celebrando, nesse exato momento, a decisão dos Estados Unidos da América. É isso que a gente pode esperar do mercado financeiro de São Paulo e no Brasil hoje como um todo? Um alívio, ou eles estão desesperados porque estão demasiadamente integrados ao sistema terrorista do PCC, do Comando Vermelho? Excelente pergunta, Alan, porque a gente lembra perfeitamente bem, durante a Lava Jato, que o mercado financeiro era contra a Lava Jato. Eles eram contra essas incursões de
do Ministério Público e da Polícia Federal, investigações sobre o mercado financeiro, envolvimento das grandes empresas e também dos grandes bancos na questão da Lava Jato. E diziam até que toda aquela atividade da Lava Jato estava prejudicando o mercado. Então, eu já tô só esperando ver algum analista aí de algum grande banco falar que criminalizar o PCC e Comando Vermelho como sendo grupos terroristas, que isso vai prejudicar o mercado. Aí, de fato, eu diria que a lacração de que, de fato, esses grupos criminosos já adentraram na economia não ilegal, né, ou entraram nos outros segmentos de uma maneira muito profunda. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse documento que você leu anterior, ele já deu o tom de como é que os Estados Unidos olham o Brasil. E olha, como cientista político, eu preciso afirmar isso, tá? Eles não falaram isso. Mas a inferência desse documento é nítida. Vocês não controlam a sua própria segurança. Vocês do Brasil não controlam a sua própria segurança. As suas Forças Armadas, a sua Polícia Federal não são capazes de debelar esses grupos organizados. Vocês estou inferindo, tá? Mas na leitura da ciência política o Brasil é um Estado fracassado. Ele não tem as instituições necessárias para proteger o cidadão brasileiro. É isso que é essa leitura. Então, por isso, essas atividades criminais que estão acontecendo no seu território afetam a nossa soberania. Porque esses grupos organizados aí não somente tomaram conta do seu sistema político, agora econômico, diversas atividades econômicas, e também já operam no território norte-americano. Então, nós, norte-americanos, queremos combater esse grupo, e se tiver que adentrar onde é a fonte, iremos. E vocês, como sendo um Estado fracassado, não conseguirão fazer absolutamente nada em nenhum sentido. Até no sentido de combate ao crime organizado, como até de tentar impedir que nós, nos Estados Unidos, possamos agir para proteger os nossos próprios interesses. Essa é a inferência correta dessa carta aí. É uma extrema humilhação para as nossas forças de defesa. E talvez, aí depende de quem está escutando isso, dentro das Forças Armadas, se tivesse brio, estaria dizendo, puxa, então vamos nos rearmar e vamos, de fato, provar aos americanos que nós podemos nos defender. Vamos proteger nossas fronteiras, vamos entrar nessas comunidades onde o narcotráfico está operando e vamos operar junto com a Polícia Federal, aqui ajudar eles em todos os sentidos, para que eles tenham todas essas atividades de colarinho branco, que a Polícia Civil também possa ajudar, que eles vão ter força bélica e de proteção de todas as suas atividades. Isso seria a mensagem correta, que as nossas instituições, se querem sobreviver a essa humilhação, essa que seria a postura certa. Eu tenho certeza que não vai ser essa postura. Eu tenho certeza que vai ser uma postura covarde, que vai falar, pois estão violando nossa soberania, até o final, até quando de fato a gente está completamente arruinado aí por essa prática ou por essa omissão das nossas forças de defesa. Então, eu diria que tem dois aspectos aí nesse comentário, até esse aspecto do geopolítico e esse outro que nós falamos aqui, de fato que o mercado, a Faria Lima, acho que tem que se posicionar. Eu ainda não vi nenhum grande banco, não vi nenhum grande analista financeiro, de fato vinculado aos grandes fundos de investimento que estão aqui no Brasil, de fato virem à tona, porque possivelmente tem contas lá de membros do PCC e que eles operam e que são contas bem vastas, então não querem perder as contas, ao mesmo tempo que não querem mostrar para o mundo que eles têm conta de grupos criminosos dentro dos seus quadros. Deputado, o Eduardo vai fazer a próxima pergunta, mas isso que o senhor acabou de falar no final, a Faria Lima que eu não vi ninguém grande do mercado financeiro abrindo a boca e falando a verdade. Agora uma pergunta muito sincera, desculpa, Eduardo, eu sei que a próxima pergunta é sua, mas uma pergunta muito sincera, deputado. O senhor acha que é mais medo desses grandes players do mercado financeiro, medo de ser assassinado, de ter a família sendo assassinada, ou é um tipo de conveniência pecuniária mesmo? O cara está ali lucrando, então como ele consegue contornar todas as investigações no STF, no STJ, seja lá onde for, e ele vai empurrar até onde dá. O que seria, na sua visão, um medo
né, de correr o risco mesmo de ser assassinado, da família ser assassinada, ou é essa conveniência avarenta mesmo? Olha, eu diria que é a segunda coisa, a questão da conveniência avarenta, e em segundo momento é de você ter os Estados Unidos de fato decretando o operador de um grande banco, um dono de um grande banco, e fazendo a lei Magnitsky aí, porque eles não de fato representam os interesses dos Estados Unidos em querer fazer o combate ao narcotráfico, estão abrigando dentro do seu banco transações financeiras do narcotráfico, e a gente sabe que o narcotráfico brasileiro financia o terrorismo internacional. Muitos dizem, mas não há prova, não há prova. Mas não há prova, mas há evidências, não é isso? Então, eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro. Esse eu diria que é o segundo medo. A conveniência é aquela de manter o status, de manter, se manter como sendo uma pessoa idônea do mercado, que de fato tem influência, mas, por outro lado, eu acho que eles têm um medo aí crescente dessa questão da Magnitsky, que pode impedir as suas ambições fora do Brasil, né? Então acho que é por aí que eu acho que eles estão pensando. A questão da ameaça, ela também existe. A gente já viu alguns operadores aí dessas organizações criminosas sendo executados pelas próprias facções porque não estavam condizentes ou desviaram dinheiro, o que seja o problema. Mas aqui a gente está falando dos grandes bancos que são bem visíveis no Brasil, né? Então, esses bancos menores, certamente, eu acho que esse medo é muito, eu diria que assume a prioridade, né? Porque também as operações, como no Banco Master, não tem tanta transparência assim. Agora, nos bancos maiores, existe um alto grau de transparência e de institucionalização. Para eles, para os bancos maiores, mais visíveis, seria um prejuízo brutal, né? Talvez não recuperavam em curto prazo. Se por acaso algum diretor ou algum dono, algum sócio estivesse vinculado aí com parcerias com o PCC, ou distribuiu fundos do PCC, ou que talvez foi o caso aí agora recentemente com o Banco Master. Então acho que isso é um prejuízo maior do que até mesmo ser executado aí por um desses grupos criminosos.